Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Então, nesta aula aqui nós vamos estar fazendo a correção, né, da ficha de exercício referente à proporção, tá certo? Na aula anterior nós vimos a introdução do assunto referente à proporção, ficou aí uma ficha de exercício e a gente vai estar fazendo a correção agora, beleza? Então na primeira questão diz o seguinte, ó, sabe-se que os números 32, 24, 20 e x são proporcionais. Determine o valor de x. Quando diz que esses valores são proporcionais, então a gente pode organizar, né, de acordo com a regra de proporção. Então, pela regra de proporção, o primeiro valor que aparecer nessa ordem vai ser o numerador, o segundo vai ser o denominador. Então, os dois primeiros valores, eles determinam qual vai ser a primeira fração ou a primeira razão, que foi o assunto anterior que nós vimos. Vimos que os números na ordem que aparecem, eles vão formar as razões, né? As grandezas dadas formam as razões. Então, nós temos aqui a primeira razão ou a primeira fração. E aí, a segunda razão, 20 é o numerador e x é o nosso denominador. E com isso nós temos uma proporção simples, tá certo? Como nós temos uma proporção simples, então aqui basta a gente fazer meio pelos extremos, ou seja, a gente vai multiplicar aqui cruzando os termos, vai dar uma equação, pode ser do primeiro grau, pode ser do segundo grau, e aí, dependendo de qual seja a equação, é desenvolver e chegar na solução. Eu recomendo sempre primeiro você multiplicar a diagonal onde existe o x, né? Facilita, você já vai estar isolando o x do lado esquerdo da igualdade. Então vai ficar 32 vezes x igual a 24 vezes 20, que no caso é a outra diagonal, beleza? 32 vezes x, 32x, 24 vezes 20, 480, ok? Chegando nessa parte, 32 está multiplicando, nós passamos esse 32 que está multiplicando, passamos ele dividindo. Vai ficar 480 dividido por 32, que corresponde a 15. Então, 15 vai ser aí o valor de x, vai ser a nossa solução para esses valores que se encontram nessa ordem e são proporcionais. Tá ok? Então, isso foi a primeira questão. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão diz o seguinte, ó, para cada 2 automóveis que vende, Carlos ganha R$200 de comissão. Quanto ele recebeu de comissão no mês que vendeu 15 automóveis? Veja, dá para a gente fazer como proporção, lógico que daria para fazer de uma forma bem mais simples. Primeiro eu vou fazer da forma de proporção, depois eu comento a outra maneira, tá certo? Então, fazendo da forma de proporção, o enunciado diz que a cada 2 automóveis que ele vende, ele ganha R$200 de comissão. Então, 2 é o numerador, 200 é o nosso denominador, ok? Depois vem a pergunta, quanto ele recebeu de comissão no mês que vendeu 15 automóveis? Então, quando ele vende 15 automóveis, qual é a sua comissão? Como o enunciado está perguntando qual é a comissão, estou colocando aqui um x representando essa comissão que ele vai receber. Temos aí a nossa proporção simples. Então, fazemos aqui meio pelos extremos. 2 vezes x igual a 200 vezes 15. 2 vezes x dá 2x. 200 vezes 15 vai dar aí 3.000. Ok? 2 está multiplicando, passa dividindo. 3.000 dividido por 2 corresponde a 1.500. Então, a comissão de Carlos corresponde a R$1.500, ok? Uma outra maneira que eu considero até mais simples seria a gente fazer o seguinte, ó, 2 automóveis, como está dizendo aqui no enunciado, 2 automóveis corresponde a R$200 de comissão. Se 2 automóveis correspondem a R$200, o que é que a gente entende? A gente entende, então, que um automóvel... Deixa eu consertar isso aqui. Pronto. Então, a gente entende que um automóvel, que é justamente a metade, corresponde a quanto de comissão? Um automóvel corresponde a 100.
porque é justamente a metade. Então, para cada automóvel que ele vende, ele ganha R$100. Veja que o enunciado aqui está dizendo que ele vendeu 15 automóveis. Se um automóvel é 100, 15 automóveis, 15 vezes 100, corresponde a 1.500, tá certo? Então, era só multiplicar 15 vezes 100. Se você entender essa lógica aqui, no começo do enunciado, não teria necessidade da gente trabalhar com proporção. Mas, logicamente, por ser uma questão de proporção, eu tive que explicar da forma proporcional. Mas que fica a dica, né? Para as avaliações externas, o importante é a gente chegar no resultado final, ok? A terceira questão. Um relógio atrasa 5 minutos a cada 8 horas. Quanto tempo ele atrasará em 4 dias? Nesse enunciado, além da proporção, logicamente, nós temos aqui um problema com as unidades de medida. Veja que ele atrasa 5 minutos a cada 8 horas. O problema está aqui, está em dias. Quanto tempo ele atrasará em 4 dias? Esses 4 dias aqui, na hora da gente armar a proporção, a gente vai ter que ter transformado ele em horas, tá certo? Então, a gente vai ter que fazer a conversão aí de dias para horas, beleza? Então, a primeira proporção, 5 minutos de atraso para cada 8 horas. Até aí, tudo bem. Aí a bronca vem agora. Aqui a gente teria um X para o atraso. E embaixo, aqui no denominador, nós teríamos os 4 dias. Só que esses 4 dias, se nós trouxermos para cá o número 4 aqui, vai ficar errado, porque a unidade de medida não pode ser dias, tem que ser horas para ficar compatível. Então, 4 dias transformando em horas corresponde a 96 horas. Por quê? Cada dia tem 24 horas. 4 dias, 4 vezes 24. 4 vezes 24 corresponde a 96. Então, a gente não pode esquecer dessa conversão aqui, ó. Feito isso, aí a gente vem para a proporção. A quantidade de atrasos que a gente não sabe vai ser X, e os 4 dias transformados aqui em horas correspondem a 96 horas. Agora nós fazemos a proporção. 8 vezes X igual a 5 vezes 96. Como eu havia falado na primeira questão, eu sempre gosto de multiplicar a diagonal do X primeiro, já para deixar isolado ele do lado esquerdo da igualdade. Beleza? Então, 8 vezes x, 8x, igual 5 vezes 96. 5 vezes 96 corresponde a 480, ok? E aí, 8 está multiplicando, passa dividindo. 480 dividido por 8 corresponde aí a 60. Então, 60 minutos é o atraso desse relógio em 96 horas de uso, ou melhor dizendo, em 4 dias de uso, ele vai ter atrasado aí 60 minutos, que a gente pode converter, logicamente, esses 60 minutos em 1 hora, né? Porque 60 minutos equivale a 1 hora. Se fosse uma questão de múltipla escolha, provavelmente nas alternativas para marcar, nós teríamos aí 1 hora, tá certo? Justamente para a gente trabalhar e ficar ligado aí com essa conversão de unidades de medida. Beleza? Vamos aí para a nossa quarta e última questão. Verifique se os retângulos a seguir são proporcionais. Quando fala para verificar se os retângulos são proporcionais, nós olhamos para cá e pensamos logo em alguma questão de geometria. Não deixa de ser uma questão de geometria, né? Retângulos proporcionais, né? Retângulos congruentes, tá certo? Mas que nós conseguimos verificar através de uma proporção. O que é que nós vamos fazer para verificar se ele é proporcional ou não? Vamos comparar aqui a altura do menor com relação à altura do maior. Então, 8 está para 16, assim como a base está para a base. A dica, como eu considerei primeiro a diagonal do menor,
e depois eu peguei a diagonal do... Desculpem, diagonal não, né? A altura do menor e a altura do maior. Agora, para a gente verificar a base, tem que ser primeiro a base do menor e depois a base do maior. Eu tenho que considerar, marcar um sendo o primeiro. Consequentemente, a outra figura vai ser a segunda. Então, a primeira vai ser aqui o numerador e a segunda vai ser o denominador. Eu tenho que ter esse cuidado para não bagunçar as razões que eu estou armando, para, consequentemente, depois não dar nenhum erro por problema de organização da proporção. Beleza? Então, nós temos aqui duas razões, não temos incógnita, então aqui a gente só quer verificar se são ou não semelhantes. Então, nós armamos aqui a proporção, 8 vezes 12 igual 16 vezes 6. A ordem que você faz aqui tanto faz. E como a gente está trabalhando com verificação, nós vamos multiplicar. Se no final o resultado for igual, significa dizer que esses retângulos são congruentes, são semelhantes, né? Então, 8 vezes 12, 96, e 16 vezes 6 também é 96. Isso prova, né, que esses retângulos eles são, sim, proporcionais, ok? Então, com isso, nós chegamos ao final da correção dessa ficha de exercício, tá bom? Qualquer dúvida, como vocês sabem, só mandar uma mensagem para mim lá no WhatsApp, que assim que possível eu vou estar tirando as dúvidas de vocês, tá certo?